Som. Boa noite, a paz. Nunca foi tão fácil de pregar, pastor. Com toda reverência, com todo respeito, com todo tremor e temor. Mas com essa presença fica fácil. Eu não sei você, mas quando nós somos expostos a uma glória, a um nível de glória, nós precisamos nos comprometer com o nível de glória que é exposto diante de nós. A cada nível de glória que nós, enquanto igreja, somos expostos, exige-se do discípulo um comprometimento com esse nível de glória. A cada momento em que o Espírito de Deus se manifesta e trabalha na nossa vida, e não são só manifestações corporais que ocorrem, se faz necessário uma igreja dar uma postura, uma contribuição, uma nova atitude de compromisso com esse nível de glória. Culto de missões, movimento do Espírito Santo, noite de envio, noite de apresentação, isso me reporta a uma noite de convergência. É onde os céus e a terra tendem, convergem, se encontram. O Espírito de Deus funciona como de fato Ele foi enviado para fazer. A igreja é ativada no seu propósito, a igreja é encorajada no seu envio. Existem homens e mulheres comprometidos. E essa convergência nos leva enquanto indivíduo, enquanto igreja, a essência daquilo que é o coração de Deus. Missões. Missões. Eu me chamo Alexandre Silva, tenho 32 anos, sou casado com a Vanessa Silva, pai da Vitória, do Andros e do Enzo. 4 anos no sertão do Pernambuco, implantando uma igreja junto à minha família, mais precisamente em Rancharia, um distrito de Granito, muito próximo da cidade de Exu, em Pernambuco. Membro da Comunidade Batista da Paz, em São Vicente. Obrigado. E agora, a partir de janeiro de 2021, sendo enviado, sendo dirigido a Juazeiro do Norte, para se unir ao Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. Junto ao pastor Jonathan, junto também à missão dos Atalaias, com muita motivação, com muita empolgação, mas sobretudo com um senso de responsabilidade sem tamanho. Diante da oportunidade e da honra que eu tenho recebido nessa casa, eu quero compartilhar com você aquilo que são coisas, palavras, convicções que Deus tem posto ao meu coração nos últimos anos. O apóstolo Paulo, como um dos maiores missionários de todo o Novo Testamento, ele consegue, pelo Espírito Santo, condensar um conceito de missões que nos faz entender previamente o que se faz no campo. Em Romanos, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo 15, no verso 20, é importante frisar que a carta de Paulo aos Romanos ela é dividida pelo menos em 2 etapas. Uma primeira etapa onde ele traz conceitos doutrinários, onde ele desenvolve tecnicamente aquilo que é a essência da fé. Ele aborda a doutrina da justificação pela fé. E a segunda parte da carta de Paulo aos Romanos é uma carta ou uma parte onde ele desenvolve a praxis, a prática do cristianismo, a prática da fé, o que ele fundamenta teologicamente em Romanos, na sua primeira parte. Na segunda parte, a partir do capítulo 7 e 10, ele coloca a prática daquilo que é viver por fé. E no capítulo 15, verso 20, ele diz: desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão. Repita assim comigo: aqueles a quem Cristo não foi anunciado
O verão. Estes precisam ver Jesus. E ele continua dizendo no verso 21: e os que não ouviram entenderão. Perceba a mentalidade apostólica de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo não é um discípulo comprometido com vaidade. Não é um discípulo comprometido com números apenas. Não é um homem que quer fazer do seu nome honrado. O apóstolo Paulo, ele se compromete na prática em pregar ou anunciar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Se você for comigo, muito rápido de endereço, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versos 13 e 14. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas nos limites da esfera de atuação que Deus nos designou e que chega até vós. Verso 14 de 2 aos Coríntios 10. Porque não estamos estendendo os nossos limites além do que convém. Repita assim comigo: nós não vamos estender os nossos limites além do que convém. Olha o que ele diz ainda no verso 14: porque não estamos estendendo os nossos limites além do que convém, como se não tivéssemos chegado a vós, pois já chegamos também a vós pelo evangelho de Cristo. Nesse contexto de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo está tendo a sua apostolicidade contradita, está sendo questionada. Existe um grupo que se chama, ou de pseudos apóstolos, que estão tentando denegrir o apostolado do apóstolo Paulo. Eles estão tentando de alguma maneira derrubar, desmistificar a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo, como homem sensato, como homem bíblico, fundamentado na sã doutrina, entendendo o seu chamamento, entendendo o nível de responsabilidade que Deus o confiou, ele escreve: nós não vamos ir além da nossa medida. Nós não vamos adentrar um espaço, uma esfera que Deus não nos confiou. E o que eu tenho percebido no meu espírito nessa noite é que a SEM, Itanhaém, Cajati, Atalaias de Cristo estão dando um passo de fé, um passo profético para adentrar o limite que o próprio Deus estabeleceu para vocês. Não trata-se de uma família que simplesmente é abençoada, ajudada, enviada. Ainda que tudo isso seja muito importante. O que Deus faz, Deus não faz por causa de um homem, por causa de uma pessoa, por causa de um nome, por causa da individualidade do ser. O que Deus faz é porque existe um corpo de Cristo para ser edificado, e existem vidas que precisam ser salvas. O que Deus está fazendo na SEM, no Atalaia de Cristo, é ampliar o limite de atuação. Porque os líderes da casa têm entendido como pressuposto que não pode ir além daquilo que foi estabelecido por Deus. Deus disse, eu vou. Deus não disse, eu fico. Eu percebo com o espírito profético que essa amplitude ministerial que Deus permite essa casa viver está muito associado não só às palavras que os líderes da casa já receberam, está associado com o plano macro de Deus na terra. Brasil como celeiro de missionários, sendo exportador do fogo, sendo exportador da glória. Nós precisamos entender que as palavras que já foram liberadas sobre o nosso país são palavras que ficam revolvendo no coração daqueles que queimam. Mas nós precisamos entender o motivo principal de um chamado. Êxodo capítulo 3. Eu quero desenvolver rapidamente no chamado de Moisés aquilo que tem sido para mim uma referência ou um motivo de um chamado. Se um dia eu fui chamado para fazer a obra do Senhor e você foi chamado para desenvolver a obra do ministério, independente da esfera de atuação ou do limite que Deus te permitiu atuar,
O chamado existiu na minha vida e na sua vida por pelo menos 3 motivos. E eu quero trabalhar rapidamente isso aqui contigo para eu entregar. Êxodo capítulo 3. Texto conhecido onde Moisés é chamado por Deus. Moisés estava cuidando do rebanho de Deus, de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus. Porque é no monte de Deus que nós temos encontros com Deus. Amém. Aleluia. Porque é no monte de Deus que a sarça queima e não se consome. Porque é na presença, é diante de Deus que a gente vê o sobrenatural, a ponto de ouvir: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Verso 2: e o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça não se queimava nem se consumia, porém estava em chamas. Verso 3: então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Deixa eu dizer uma coisa para essa casa local: ao ver coisas espantosas, não fique com medo, se aproxime. Aleluia. Está pegando fogo? Não se consome? Está estranho o ambiente? A movimentação está fora do script? Ninguém anunciou nada? Deixa eu ver o que ele está fazendo. A tendência humanista é diante do espanto, diante daquilo que nós não conhecemos, é se afastar. Porque a gente rejeita o que não conhece, pastor Júlio. Mas quando a gente rejeita o que não conhece, a gente perde a oportunidade de ver a sarça pegando fogo sem se consumir. Quantos estão aqui comigo? Amém. Continua o texto. Ele então vê algo espantoso e se aproxima, porque a sarça não se consome, eles perguntam. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça. Esse ambiente espantoso é onde Deus está te chamando. Esse ambiente de insegurança, onde você não consegue discernir muito bem o que é o que está acontecendo. Como assim, pastor Júnior? Como assim, pastor Henrique? Uma família de São Vicente que agora vai para Juazeiro e vocês vão fazer parte disso. Que coisa espantosa. Talvez a voz de Deus está vindo aí. E Deus está querendo falar no meio do espanto. Amém. Olha o verso 4. Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eu estou aqui. No ambiente espantoso, quando Deus te chamar, porque você está no monte de Deus, você responde: estou aqui. Fala, Senhor, teu servo ouve, como foi com Samuel. Qual é a resposta que nós precisamos dar diante do chamado de Deus? No ambiente de espanto. Verso 5: e Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Um ambiente espantoso às vezes traz medo. Se nós nos aproximamos de uma manifestação ou de uma movimentação que Deus, pela sua soberania, permite nós vivenciarmos, nós podemos ter a primeira reação de espanto, mas se aproximar, ao ouvir a sua voz e entender toda essa atmosfera, muitas vezes pode nos dar medo. Por quê? Porque quando a gente não tem segurança no ambiente, ou não consegue distinguir ou discernir exatamente o que está ocorrendo, o senso de insegurança nos toma, o medo toma conta. Se nós deixarmos o medo nos conduzir num ambiente espantoso, ainda que seja Deus trabalhando, a gente pode, não estou dizendo que vai, a gente pode perder a diretiva celestial. E o meu encorajamento nessa noite para essa casa local, para o Ministério Atalaia de Cristo: não percam a diretiva do Eterno, porque o ambiente ou as experiências têm sido um tanto espantosas. 6: e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar a Deus. E então o Senhor disse:
começa então o motivo do chamado que eu quero compartilhar com você. Tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Verso 9. O clamor dos israelitas chegou a mim, Moisés, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei. Deus diz o que? Eu te enviarei. Deus está dizendo para Moisés: ei, você saiu do Egito como um fugitivo, mas agora eu te mando para lá como um enviado. Existem ambientes que por N fatores a gente pode sair como um fugitivo, mas daqui um pouco Deus brada do céu e diz: agora eu te envio. Você em algum momento pode ter sido um fugitivo de algum ambiente, mas Deus pode estar dizendo nessa noite por intermédio de um profeta desconhecido: você saiu como um fugitivo, mas agora você vai debaixo do meu envio. Vai, Moisés. Você conhece a história. Moisés foi criado pela filha de Faraó, ensinado na doutrina dos hebreus, nos ensinamentos dos hebreus. Mas a chamada, a vocação, o fervor de Moisés, o zelo que ele tinha por aquilo que entendia que era a sua missão, consumiu a ponto dele matar o egípcio, por ver um egípcio oprimindo um israelita. Quando ele pensa que ninguém viu, ele vai separar uma outra briga. Existem egípcios que dizem: você quer nos matar como matou aquele outro? Moisés agora descobre que ele não estava só e que alguém viu aquela atrocidade. Ele não conseguiu controlar, gerenciar o encargo, a missão para o tempo oportuno. Ele precisa agora necessariamente fugir do ambiente que era onde ele seria usado. Porque tem momentos que você já está no ambiente onde Deus quer te usar, mas se você não consegue gerenciar o nível da movimentação e do cumprimento, você pode perder tempo tendo que ser fugitivo. Você estava no lugar certo. Você estava sendo preparado. O zelo já te consumia por causa de uma missão e de uma vocação. Mas por ver algo que você não suportou, você pode ter feito alguma coisa que não faz sentido e que não deveria. Agora Moisés precisa sair fugitivo do lugar que ele, então, alguns anos depois, é enviado por Deus. Você conhece a história e sabe que Moisés começa a dar, então, aspas, desculpas. Quantas vezes nós já pregamos? Eu já preguei isso aqui, pastor. Eu já disse que Moisés deu desculpas. Eu não sei vocês, quantos pastores tem aqui? Deixa eu ver. Só para eu tremer um pouquinho mais. Aleluia. Quantos de nós pastores ou líderes já pregamos para o nosso povo que Moisés deu desculpa diante do chamado e a gente aplicou assim: não dê desculpa. Eu já fiz isso. E eu nem estou dizendo que esse tipo de aplicação não funciona, porque é uma boa aplicação. Mas deixa eu trazer um prisma diferente para você. Você me permite? Você me abençoa? Amém. Você me dá liberdade para trazer um ponto de vista diferente, não menos bíblico. Quando Deus diz: Moisés, se prepara, vai para o Egito libertar aquele povo, Moisés começa a colocar: mas eu não sei falar. Quando eu for para lá, como é que eles vão saber que o Senhor está me enviando? E Deus começa a direcionar Moisés e diz: faça assim, diga isso. E Moisés insiste em colocar interrupções, aspas, desculpas. Daqui um pouco, Deus, quem? Deus diz para Moisés: não tem teu servo, teu irmão Arão? Ele fala bem. Arão fala bem, você vai ser como Deus para Arão, e ele vai ser o profeta teu. Eu não entendo, pastor Deus. Como é que o cara, aspas, coloca desculpa e Deus promove o cara a Deus? Não entendo. Não tem o teu irmão Arão, ele fala bem, você agora vai ser como Deus para ele. Deus então promove Moisés diante das negativas de Moisés.
Mas eu não vejo Moisés dando negativas ou desculpas como eu já preguei. Quando Deus está dizendo, Moisés, você vai voltar ao Egito para libertar esse povo. Moisés não entende, eu vou voltar ao Egito no meu lugar de vitória. Nós esquecemos que Moisés saiu do Egito fugido. Quando Deus diz, Moisés, volta para o Egito, Deus está dizendo, volta para o lugar da perseguição. Volta para o lugar de onde você teve medo. Volta para o lugar de onde você saiu correndo. Volta para o lugar de onde você foi criado. Você sabia que eles não eram sua mãe, seu pai, você tinha uma história. Volta no lugar da dor. Quando eu começo a enxergar o Moisés humano, colocando as suas interioridades diante de um Deus que o convida para um ambiente que provavelmente ele não queria voltar mais. Não por causa das desculpas, mas porque agora ele tinha que ter um encontro com o seu passado. Não por causa da dificuldade, por causa da falta de legitimidade, porque Deus o enviara, mas porque agora Moisés estava diante da oportunidade de rever a sua história, de rever o seu passado, e ele não sabia como suceder. Se Deus começar a te pedir volta, se Deus começar a te pedir, eu quero que você volte no ambiente do passado. Eu quero que você volte no ambiente da dor. Se Deus começar a te pedir, eu quero que você volte naquele ambiente que você saiu como fugitivo. Deixa eu ser profeta de Deus na sua vida nessa noite. Você pode colocar as suas questões, mas saiba, existem motivos para o chamado de Deus na sua vida. Amém. Sabe quais são? E aqui já estou partindo para a minha conclusão. Moisés coloca essas aspas desculpas, mas eu não vejo mais assim, porque eu entendo que Moisés estava olhando então o seu passado. Deus promove Moisés a Deus e coloca seu irmão Arão como um profeta. Eu me intrigo porque diante da dificuldade de Moisés, Deus parece que abre mão e diz assim, você vai ser como Deus. E eu pergunto, Deus, como é que diante de um chamado desse, Moisés coloca as suas inquietações para não responder esse chamado? O Senhor o promove como Deus. O que Deus está dizendo é porque, Alexandre, eu não promovo Moisés como Deus porque ele então é melhor ou maior que o seu irmão Arão. É porque existe um povo clamando, existe um povo oprimido, existe um povo sofrendo. Ei, escute-me nessa noite. Se existe chamado, não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com Arão, não tem nada a ver com Alexandre. Se Deus nos chama, é porque existe um povo clamando, existe um povo oprimido, existe um povo precisando ser liberto. E se Deus precisar aparentemente negociar o seu poder para que alguém seja enviado e liberte o seu povo, Ele o fará. O que Deus está nos dizendo nessa noite? O motivo do chamado é o povo. Fazer missões não é porque nós temos uma vocação missionária. Fazer missões é porque tem um povo sofrendo, oprimido. Missões não se faz a partir de uma realidade econômica falida. Missões se faz a partir da ausência de Jesus. Não é o lugar mais pobre que precisa de missionários. É o lugar que Jesus ainda não é conhecido. Sabe o que mais, meus irmãos? O que o Espírito ministra a nós nessa noite? Ele está dizendo, o motivo do meu chamado e do seu chamado é um povo. O que eu enxerguei na vida de Moisés, quando ele coloca essas pseudo-desculpas, que não são mais desculpa no meu modo de enxergar, mas sim o temor de encarar o seu passado. Eu descubro que quando a gente centraliza o chamado em nós mesmos, a tendência
tendência a ficarmos paralisados. O que Moisés começa a dizer para Deus, colocando essas supostas desculpas, é nada mais, nada menos do que olhar para ele mesmo, pastores. Moisés em nenhum momento colocou os olhos, a atenção num povo que sofria. Deus dizia: o meu povo sofre, o meu povo clama. Moisés estava dizendo: eu não sei falar. Deixa eu dizer uma coisa, levante a sua mão comigo nessa noite. Quando Deus começar a te provocar pelo Espírito Santo, não centralize o chamado em você. Amém. Quando Deus começar a movimentar profetas, pastores e líderes para levantar o dedo na sua cara e dizer: eu tenho uma obra para ti, não coloque as desculpas, não coloque o passado, não coloque as dores, não centralize o chamado em você. O que Deus está dizendo para nós: se existe chamado, é porque existe um povo clamando. Se existem obreiros atuando nos campos, é porque existem aqueles que precisam ser ceifados. Existe um povo em Itanhaém clamando. Existe um povo em Itanhaém que está sendo oprimido. Existe um povo em Cajati que clama. E Deus está dizendo: quantos Moisés nós temos aqui? Ei, quantos aqui vão voltar no ambiente da dor, no ambiente de onde saíram fugidos, no ambiente onde muitas vezes traz medo? Deus está dizendo: o teu chamado, a tua vocação, o teu propósito não tem nada a ver contigo. O Espírito Santo começou a me mostrar em meio às minhas crises no campo missionário e dizer assim: ei, Alexandre, você é menino, você está centralizando o seu chamado em você. Eu estava no sertão do Pernambuco, num vilarejo com 1000 pessoas, pregando para 10, 15, com toda ousadia, com toda a força, mas daqui a um pouco eu me cansei. E o Senhor me disse: por que você está cansado se você está fazendo a minha vontade? E eu dizia: eu não vejo resultado. Coisa minha, pastores, igreja, coisa minha, não é doutrina para ninguém. É como se Deus tivesse ajoelhado e dito assim: deixa de ser menino, vira homem. Com todo amor e carinho, o pastor me abençoou por dizer isso aqui. Igreja, vamos parar de ser menino. Chamado, vocação, missões não tem nada a ver comigo e contigo, tem a ver com o povo. Missões, chamado, vocação não tem nada a ver comigo e com você. Um dia nós fomos aqueles que clamou, nós fomos aqueles que clamaram, nós fomos aqueles que um dia estávamos sofrendo, nós fomos aqueles que estávamos pedindo: Deus, envia um Moisés aqui. Sabe o que acontece? Quando a gente é alcançado, que Jesus agora quer nos usar para alcançar os outros, a gente só olha para nós. Essa é uma noite onde o Espírito Santo quer me usar para ativar uma fé ousada e fazer você enxergar o chamado missionário na ótica celestial. Se você esquecer tudo que eu falei nessa noite, lembre-se disso. Nenhum tipo de chamado, nenhum tipo de vocação está centralizado naquele que é enviado, mas naqueles que são alcançados. E eu encerro dizendo o seguinte: você conhece a história. Moisés foi peleja, pastor Deus, para aquele povo ser liberado. Moisés precisou mostrar sinais. Moisés precisou guerrear. Foi lá no Nordeste assim, o pessoal diz assim: foi pau. Foi pau. Quantos nordestinos nós temos aqui? Deixa eu ver. Tem alguns aqui? Lá quando a coisa está difícil é o seguinte, pastor Nilson: é pau. Eu penso em você que quando Deus começar a te levantar, você vai chegar deitado em berço esplêndido,
encerrar com isso aqui. Vocês recebem isso aqui? Vocês têm coragem de dizer amém antes de eu falar o que eu quero falar? Não foi fácil para Moisés, mas Deus disse assim para ele: Moisés, o que é que você tem na mão? Escuta isso. Moisés, o que é que você tem na mão? Moisés diz assim: é um cajado. Deus diz assim: vai com esse cajado. Quando ele pergunta que sinal eu vou dar para esse povo, ele fala: joga o cajado no chão. O cajado jogado transforma a cobra. Moisés dá um pulo, agora pega pela cauda. Moisés pega de novo, vira o cajado de novo. Daqui a pouco ele faz o sinal da mão, coloca a mão no peito, a mão fica carne viva. Daqui a pouco volta de novo, a mão está curada. Você vai lá e mostra esses sinais. Daqui a pouco Moisés chega lá no Egito com o... Vamos lá, igreja, vocês estão comigo aqui? Moisés chega no Egito com... Mas é interessante que no capítulo 4, verso 13, quando pergunta o que é que você tem na mão, Moisés diz: o meu cajado. Mas se você continua lendo, você vai ver que o cajado não é mais de Moisés, agora está falando o cajado de Deus. Pode acompanhar a história aí, é só você ler. São detalhes que às vezes a gente não pega. O cajado primeiro é de Moisés, mas quando Deus envia, agora o cajado é de Deus. E o que ele usa para fazer os sinais? O cajado. Sabe o que Lucas 24, verso 49 diz? Ei, vocês esperem lá, porque vocês vão ser revestidos de poder. Atos 1,8 diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós e semeis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Os discípulos da igreja primitiva, eles manifestam poder, sinais e milagres pelo poder do... Deixa eu dizer isso aqui para você. O que Deus estava dizendo para Moisés é o seguinte: você pega esse teu cajado e ele vai ser o instrumento que você vai usar para operar os sinais. O que a igreja não entendeu ainda é que o cajado na mão de Moisés já tipificava, era uma tipologia do Espírito Santo. O cajado na mão de Moisés, daqui a um pouco, é o cajado de Deus. O que Deus está dizendo para nós no Novo Testamento, utilizando a vida de Moisés, é o seguinte: esse mesmo cajado que Moisés usou para operar os sinais, é o Espírito de Deus na minha vida e na sua vida para operar os sinais onde eu te enviar. Ei, você não entendeu? O Espírito que está em mim e em você é o Espírito de Deus, é o cajado de Deus. Vá e use o cajado. Glória a Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte: esse cajado que foi demonstrado, o instrumento para realizar os sinais, é o que eu quero mostrar para a minha igreja no Novo Testamento, que eles têm não mais na mão, mas dentro. Ei, igreja, nós temos o cajado de Deus em nós, para operar os sinais, os prodígios, as maravilhas. Por quê? Não é por mim, não é por você, é porque tem um povo precisando ser alcançado, tem um povo precisando ser liberto. Jesus disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, o reino do céu chegou. Ei, o cajado de Deus está aqui. E Ele está dizendo: em meu nome vocês poderão fazer obras iguais ou maiores. Finalizo dizendo o seguinte: o Espírito Santo, para vir morar na minha vida e na sua vida pela fé, ele precisou necessariamente ser enviado por Jesus. Jesus disse em João 14: se eu não for, ele não vem. O halos, o outro, na palavra original é halos, da mesma espécie. Sabe o que eu acho interessante, pastores? Que Jesus envia o Espírito Santo, mas em Atos 13 o Espírito Santo está falando assim: separem-me Paulo e Barnabé, porque uma hora ele foi enviado, daqui a pouco ele está enviando. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Eu não só envio, mas eu estou contigo aí, porque eu vou operar os poderes, os sinais, os prodígios, as maravilhas no teu intermédio. Se você puder, fique de pé nessa hora que eu quero orar por você. Eu percebo no Espírito Santo que o que Deus está falando a nós nessa casa é o seguinte: não centralize o chamado missionário, nenhum propósito de vida em você mesmo, mas no povo que Deus te envia. Mas tenha uma boa nova: o cajado de Deus está em ti. Ela é
se você tiver fé para isso, estenda suas mãos. Eu quero profetizar sobre essa casa. Não há mais centralidade em mim. Diz o Senhor: não centralize o chamado em você. Comece a observar um povo que eu te envio. É no teu emprego? É na sua família? Qual é o ambiente que Deus tem levado você nestes dias? Eu vejo bandeiras nesse lugar. O Senhor começa a abrir visão espiritual para que você enxergue o povo que Ele quer te enviar. O Senhor começa a ativar em você um amor, uma paixão por um povo, por uma tribo, por uma raça. Essa é uma noite de envio. Ainda que precise de preparo, ainda que precise acertar as coisas, é uma noite onde envios acontecem. Porque onde um coração está centralizado no povo e não em si, o cajado de Deus está com legitimidade para funcionar por intermédio de você. Pai, em nome de Jesus, essas mãos estendidas diante de Ti nessa noite, são mãos que estão dizendo: eu estou entendendo, não tem nada a ver comigo, mas com o povo. Pai, então eu te peço em nome de Jesus, começa a incendiar esses corações, colocando então os mapas, as cidades, as regiões, que eles entendam que esse chamado, que essa vocação não é sobre eles, mas sobre um povo que clama, um povo que sofre, um povo que precisa ser liberto, um povo que precisa ser curado, um povo que precisa te conhecer. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor ative sobremaneira uma percepção, uma responsabilidade tal com missões, com um chamado, que leve cada um dos teus filhos nessa noite, dessa comunidade, como também da missão Atalaia de Cristo, a desenvolver com cada vez mais responsabilidade e zelo a tua obra. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor utilize o que esses teus filhos têm em suas mãos, e que o Senhor possa multiplicar a sementeira. Senhor, eu oro por recursos, milhares e milhares de reais, Senhor, para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais regiões sejam alcançadas, para que a cidade de Itanhaém, Cajati, Peruíbe seja alcançada para a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, e para a glória de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia! A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação nessa noite. Aleluia! Aleluia! Pastor Júnior, muito obrigado. Pastor Remilson, pastora Thaís, pastora Edilma, muito obrigado, pastores, obrigado. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Eu estou profundamente emocionado de poder conhecê-lo pessoalmente, de conhecer essa casa. Eu estou profundamente mudado, tocado pela glória que se manifesta nessa casa. E eu agradeço porque Deus tem levantado homens, comunidades, com esse fervor, com essa paixão, com esse compromisso com missões. Eu quero e vou sair daqui hoje muito mais crente. Vocês podem ter certeza. Então, muito obrigado. Se você quiser nos conhecer melhor, o pessoal sempre me cobra disso. Eu tenho um canal no YouTube, Alexandre Silva PR. Tenho o Instagram, alexandre.silvapr. Lá pode ter alguma coisa que preste para te abençoar. Obrigado. Quantos estão felizes com essa palavra? Quantos estão postos?